Vamos dar continuidade à sessão da neuroradiologia. Hoje a gente vai dar ênfase à epilepsia do lobo temporal. Meu nome é Caroline e meus orientadores, o doutor Daniel Távora e o doutor Roberto Guido. Eu com dois R, viu, professor? Desculpa. Então, a epilepsia do lobo temporal compreende cerca de 30% de todas as epilepsias e é uma das causas mais comuns de crises focais em adultos e crianças, que corresponde a cerca de 60% de todos os casos de epilepsia focal avaliados em centros especializados, né? E aí, quase 30% desses pacientes, eles desenvolverão resistência aos medicamentos, porque muitas vezes eles têm convulsões refratárias, mesmo usando as drogas antiepiléticas, e isso acontece, sobretudo, quando a convulsão tem origem temporal. Então, muitas vezes, a detecção das lesões epileptogênicas ela é crucial para o diagnóstico inicial, quanto para a avaliação pré-cirúrgica, porque muitas vezes a intervenção medicamentosa não vai ser suficiente para conter as crises epiléticas, e aí a intervenção cirúrgica para a ressecção dessas lesões é talvez a melhor, talvez a única opção que o paciente vai ter como terapêutica. Então, ele engloba um grupo bastante heterogêneo de doenças que tem em comum a localização anatômica do foco epileptogênico e os sintomas são semelhantes. Esses sintomas são caracterizados por auras e crises espaciais complexas com automatismo. É, então, as causas de epilepsia do lobo temporal são diversas. Temos a esclerose hipocampal, neoplasias, desordem do desenvolvimento, malformações vasculares, lesões inflamatórias infecciosas e lesões pós-traumáticas. O caso mais comum, cujos pacientes eles são sintomáticos, é a esclerose hipocampal. Ele está relacionado com uma lesão estrutural, certo? E é a principal causa, porque no substrato anatopatológico, ele é o que é visto mais frequentemente. Nós temos também os casos criptogênicos, certo? Que são aqueles em que não se detecta lesões estruturais e não há histórico familiar, que sugira origem genética. Aqui é um mnemônicozinho para a gente poder gravar as principais causas de epilepsia do lobo temporal, né? Vitamin, V de vascular, I de infecção, T de trauma, A de malformação arteriovenosa, M de metabólico, idiopático e N de neoplasia. Então, existem dois tipos, dois grupos que podem ser agrupados as epilepsias do lobo temporal. São eles a epilepsia mesial do lobo temporal e a epilepsia do lobo temporal lateral ou neocortical. Eles têm diferentes características clínicas e fisiopatológicas, por isso que eles são divididos nesses dois grupos. Então, a investigação ela é muito importante, porque a gente tem que colher bem a história clínica do paciente, tem que saber toda a semiologia das crises, como são essas convulsões, tem que ter uma avaliação neuropsicológica, fazer um eletroencefalograma ou um vídeo EEG. O estudo de imagem estrutural é fundamental e o estudo de imagem funcional, certo? E aí a gente vê que a localização mais comum desse tipo de lesões epileptogênicas é o lobo temporal, né? A gente vê aqui que 60% dos pacientes são acometidos, que têm convulsão, né? São acometidos pelo lobo temporal. Cerca de 20% é do lobo frontal, 10% parietal e 5% tanto periventricular como região occipital. E aí a gente vai só revisar um pouco da anatomia, iniciando aqui pelo fórnix, essa região que está sendo apontada pela seta. Temos a foice do cérebro,
Aqui a gente tem o giro frontal superior, sulco frontal superior, giro frontal médio, sulco pré-central, o giro pré-central, a fissura silviana, o lobo temporal. É, temos os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e os corpos mamilares. Só dando ênfase aqui para corpo mamilar, fórnice, certo? Porque algumas das lesões, eles podem, a evolução do paciente, também alterar essas estruturas, certo? Quando a doença é bem importante, bem cronificada, a gente pode ver variações nesses locais. Então, corpos mamilares e fórnice, certo? Dando continuidade, nós temos um estudo mais detalhado do lobo temporal, que é o nosso local realmente de ênfase nessa aula, onde aqui o número 1 corresponde ao giro temporal transverso, o 2, o giro temporal superior, o 3, o temporal médio, o 4, temporal inferior, o 5, occipital temporal lateral, o 6, o giro parahipocampal e o 7, o hipocampo. Essa setinha nós temos o vermelho, nós temos o sulco temporal superior, o de amarelo nós temos o sulco temporal inferior, o de azul o sulco occipito temporal e o verde o sulco colateral. E aí, só para revisar um pouco da anatomia do hipocampo, falar sobre essa estrutura cortical profunda do lobo temporal, ele é uma estrutura que se projeta dentro do assoalho do corno temporal do ventrículo lateral e cuja sua morfologia, geralmente, ela é cilíndrica. E aí, essa medida aqui do hipocampo mede cerca de 4,5 centímetros e no sentido antero-posterior é formado por 3 segmentos, como vamos analisar aqui nessas figuras que eu coloquei aqui desse slide. Então, aqui nós temos uma anatomia normal do hipocampo, para poder a gente conhecer o normal e reconhecer o que está alterado, né? Então, a gente tem aqui 3 cortes coronais ponderados em T2, no eixo do hipocampo, para avaliar melhor esse hipocampo. E aí, esses 3 cortes, eles estão sequenciados de modo que as imagens irão progredir na porção anterior, aqui em A, e mais posterior, indo aqui para o item C aqui do hipocampo, certo? Então, podemos ver em A aqui que tem umas digitaçõezinhas normais, certo? Do hipocampo, aqui na cabeça, certo? Ou porção anterior, região anterior. E aí, isso é uma das características marcantes do hipocampo, certo? Aqui em B, a gente já vai avaliar a morfologia normal do corpo do hipocampo. Já aqui em C, a gente vê a cauda do hipocampo, certo? Marcada aqui com asterisco. E aí essas cabecinhas de seta estão aí para mostrar o pilar do fórnix, certo? Cuja as suas fibras, elas são continuação das fímbrias do hipocampo, certo? Então, essa morfologia normal do hipocampo, para a gente poder, quando vê o alterado, a gente reconhecer. E aí, nós temos aqui uma outra imagem, dando mais ênfase no estudo do hipocampo em si, uma imagem coronal ponderada em T2, né, agora mostrando as regiões do corno de Amon e, e as estruturas mesiais adjacentes. As estruturas mesiais adjacentes ao corno Amon é esse subcúmulo, o giro parahipocampal e o sulco colateral. E aí, os 4 campos do corno de Amon é o corno de Amon 1, certo? Ele está adjacente ao subcúmulo. O 2 e o 3 estão em contato com a cavidade ventricular, e o 4 está em íntimo contato com o giro denteado aqui.
E aí esse subcúmulo, ele consiste em um córtex de transição entre o hipocampo e o córtex entorrinal, certo? Que em algumas doenças, em algumas doenças, que eu não vou dar ênfase aqui, a gente precisa avaliar esse córtex entorrinal para ver se o paciente, em alguma determinada doença associada, tem ou não um quadro de demência, entendeu? Então, ele é tido como uma referência também para poder estudar essa região entorrinal. É, Existem, então, protocolos para avaliação do hipocampo, certo? Geralmente é feito em cortes, geralmente não, tem que ser feito em cortes finos, com alta resolução, tem que ser perpendiculares ao maior eixo dos hipocampos, e a imagem tem que ser ponderada em T1, T2 e FLE. Tem que incluir desde o ponto do lobo temporal até o final da cauda do hipocampo, certo? Lembrando que a arquitetura interna dos hipocampos é melhor evidenciado, principalmente na ponderação T2, e a alteração sinal ela é avaliada melhor no FLE, certo? E aí vamos para o primeiro caso. Paciente é uma mulher, 25 anos, apresentando novas crises convulsivas. Bom dia, Carol. Opa, tudo bem? Bom dia. Outra pessoa falou, pode falar qualquer coisa. Fui eu, Samara. Sim. Você pode falar se quiser. Tá bom, então qualquer coisa tu complementa se tiver algo a mais, viu? Nesse caso, nesse primeiro caso, né, a gente vê 3 imagens de corte coronal e a gente vê uma estrutura bem alterada, né, no caso seria o hipocampo esquerdo. A gente vê nessa primeira imagem flare, né, na segunda me parece T2, na terceira T1, e a gente vê que tem uma região de alto sinal aí nessa parte do hipocampo esquerdo, né, visto principalmente nessa segunda imagem, ponderada em T2. Na primeira imagem, a gente vê que essa região hipocampal está bem reduzida, né, quando a gente compara ao lado contralateral. E na segunda, a gente vê essa região de alto sinal, que está aí representando o hipocampo esquerdo. E é isso, é basicamente isso que eu vejo. Em T1, a gente também vê um baixo sinal dessa região destacada. Isso aí, Tamara, obrigada pela participação. Então, se trata de esclerose do hipocampo, certo? A esclerose mesial do lobo temporal é referida como esclerose hipocampal. Ela é uma epilepsia, muitas vezes, intratável e mais comum do lobo temporal. Geralmente, inicia por volta de 4 a 16 anos, tipicamente mais comum é na segunda década de vida, sem predileção por sexo, sendo uma proporção de 1 para 1, de mulher para homem. Cerca de 1/3 desses pacientes, eles referem convulsões febris na infância, porém, muitas vezes, esses dados, eles são bem escassos, sabe? E dá certeza de que se realmente se tratava de uma convulsão febril, porque não se sabe bem como são essas convulsões, às vezes as mães não sabem relatar, mas sabe-se que há um bom relato desses episódios na infância. E alguns referem surtos precipitantes inicial, como os traumas, infecções, encefalopatia hipoxisquêmica e um estado de mal epilético. E, às vezes, tem história familiar de convulsões epiléticas. Pode ser uni ou bilateral, sendo que quando há bilateralidade, essa frequência desses pacientes que têm esse acometimento bilateral é cerca de 20%.
É, achados clínicos da esclerose hipocampal, auras epigástricas ou psíquicas, seguido por atividades comportamental diminuída ou staring, que é o olhar parado, diminuição progressiva da consciência, né? 90% desses pacientes com esclerose hipocampal, né, eles apresentam auras e também são observados alguns distúrbios da fala, sabe? Durante o período ictal e pós-ictal imediato. É, tem um certo automatismo oroalimentares e manuais, há fenômenos autonômicos e há refratariedade ao tratamento. Os tipos de esclerose hipocampal são 3, certo? O tipo 1 é a forma clássica e mais comum, que acomete cerca de 60% a 80% desses pacientes. Geralmente o dano é generalizado, embora o corno de Ammons 1 seja o mais severamente afetado, com mais de 80% do paciente tendo uma perda neuronal, e esse tipo está mais claramente associado a um histórico de lesão inicial precipitante antes dos 5 anos de idade. O tipo 2 já é o tipo que acomete cerca de 10% dos pacientes, e ela é caracterizada por um envolvimento significativo do corno de Ammon 1, que sofre a perda neuronal grave, e tem associado uma astrogliose bem proeminente, com outros campos menos afetados. Já o tipo 3 é um tipo mais raro, que acomete cerca de 5% dos pacientes, que, embora esteja frequentemente associado a lesões duplas e tenha sido associado à encefalite límbica, nesse tipo, o corno de Ammon que é mais afetado é o corno de Ammon 4. Então, assim, os achados neuropatológicos, eles dessa doença são caracterizados por uma perda neuronal. Essa perda neuronal geralmente é maior que 50% e tem uma astrogliose bem reativa. E aí tem sempre uma relação muito com o número de convulsões com o grau de atrofia do hipocampo, né? Foi observado em alguns pacientes que há uma relação. Quanto maior o número de convulsões que o paciente tem, maior o grau de atrofia do hipocampo. Então, a esclerose mesial do lobo temporal, a ressonância, ele é um exame de escolha, exame padrão ouro, que melhor consegue identificar a esclerose hipocampal. Ele tem uma sensibilidade de cerca de 93% e uma especificidade de 85%. E a ressonância, ela é muito boa também para avaliar outras anormalidades hipocampais que possam estar na etiopatologia, que podem estar na etiopatogenia da epilepsia do lobo temporal. Então, na ressonância, a gente vai observar, quem tem a esclerose hipocampal, a gente pode observar qualquer uma dessas alterações. Uma atrofia do hipocampo, uma atrofia da substância branca no giro parahipocampal, podemos observar uma atrofia do corpo mamilar e do fórnix, uma atrofia e borramento da junção córtico-subcortical do polo temporal, assim como a gente pode também ver perda das digitações do hipocampo, que é uma das características mais importantes do hipocampo, como já foi falado anteriormente, e da perda da arquitetura interna do hipocampo. Além disso, a gente observa um hipersinal em T2-FLE e uma dilatação do corpo temporal do ventrículo lateral. Só para exemplificar, nas doenças mais avançadas, e que eu disse que a gente ia avaliar, aqui temos a imagem no corte coronal para hipocampo, na ponderação T1, e aí a gente observa que esse hipocampo direito aqui apresenta uma acentuada redução, olha aqui, comparado ao contralateral. Aqui o hipocampo bem bonitinho, grande, ocupando todo o espaço que deve ocupar. E aqui, olha o tamanho desse hipocampo. Olha o tamanho do volume que já foi acometido, né?
Então, apresenta aqui esse hipossinal, certo? E aí, além disso, associado, a gente tem uma assimetria do corpo mamilar ipsilateral. Olha o tamanho desse corpo mamilar em relação ao contralateral, como está reduzido, certo? E aí a gente observa também, tendo um olhar bem crítico, o volume do lobo temporal aqui. Se a gente vê aqui a substância branca desse lobo temporal, a gente observa que ele é maior do que o lobo temporal do lado acometido, né? Aqui é menor do que aqui, a substância branca. Então, quando há essa redução do lobo temporal, da substância branca do lobo temporal, redução do corpo mamilar, isso já é uma doença já bem avançada, né? Já, o paciente já bem comprometido, com uma perda neuronal bem importante. Os diagnósticos diferenciais para a esclerose hipocampal, nós temos os que não apresentam epilepsia, mas têm anormalidades do hipocampo. Dentre eles, nós temos a encefalite límbica, a amnésia global transitória, a doença de Alzheimer, processos tumorais, infecção acometendo o lobo temporal, e temos aquele diagnóstico diferencial com quadros de epilepsia. E aí a gente tem a displasia do desenvolvimento cortical, má rotação ou inversão incompleta do hipocampo, os status epiléticos e tumores de baixo grau. Caso 2, paciente com epilepsia parcial em uma mulher de 40 anos. Alguém? Então vamos lá. Nós temos 4 imagens, a primeira no corte coronal, a segunda no axial e as duas últimas no coronal, sendo a primeira a imagem ponderada em T2, a segunda em flare, a terceira em T1 e a quarta no T1 pós-contraste. E aí a gente observa uma lesão intraaxial arredondada, bem definida no lobo temporal mesial direito. Ele está adjacente ao seio cavernoso, se projeta para dentro da cisterna pré-pontina, certo? E ele exibe aqui no T1 um hipossinal, certo? Deixa eu ver o que mais. No flare, e no T2, também exibe um baixo sinal, certo? Não tem edema, não tem um realce circundando a lesão, certo? Na sequência pós-contraste. Aqui no T2, não sei se dá para ver, mas na região central a gente pode observar uns focozinhos de hipersinal, certo? E aí esses focozinhos de hipersinal é circundado por um halo de hipossinal, certo? E aí a gente está diante de um caso de cavernoma, certo? Aqui a imagem ela está mais típica. Guardem bem essa imagem para vocês, né? Aí, com toda vida que vocês virem essa lesão com esses focos de hipersinal central e esse halo de hipossinal arrodeando, pensar em malformação vascular, e essa malformação é o cavernoma, certo? É uma malformação vascular mais frequente, encontrada na investigação da epilepsia do lobo temporal, certo? Da malformação arteriovenosa é a segunda condição mais frequente. Os achados na ressonância têm sinal variável em T1 e T2, geralmente apresenta esse halo hipointenso em T2, apresenta uma hiperintensidade central com essa morfologia de pipoca,
e geralmente não tem realce ou nível de contraste, e pode ter nível líquido-líquido. Caso 3, paciente sexo feminino com achado incidental e sem histórico relatado de convulsão. Bom Oi, dia. Carol. Posso falar? Opa. Desculpa, Pode falar. eu ia falar. Então, Carol, bom dia. A gente vê aí Bom nessa dia. imagem uma ressonância, né, em T1, e aí eu vejo uma má rotação do hipocampo do lado esquerdo, né? E você vê que Certo. tem um sulcozinho colateral também, e o corno temporal ele tá mais proeminente, se comparar, né, dos dois lados, do lado esquerdo. Certo. Realmente, a gente tem uma rotação do hipocampo esquerdo, né? A gente pode observar que ele está medializado, né? Ele está com a morfologia arredondada, e aí o sulco colateral, ele está verticalizado. Ele era para estar mais horizontalizado, e você vê que ele está mais verticalizado. E tem um corno temporal proeminente do ventrículo lateral esquerdo. Só para finalizar aqui, né? Aqui é o, é o sulco colateral, orientado verticalmente, certo? E aqui é a morfologia do hipocampo arredondado, tá? E aqui é o corno temporal, né? Proeminente. A inversão incompleta do hipocampo é uma má rotação hipocampal. Significado clínico, ele é indeterminado, predominantemente à esquerda, porém, quando presente à direita, geralmente há um envolvimento também do lado esquerdo, certo? Os achados de imagem, o hipocampo com morfologia arredondada ou piramidal, a posição dele está medializada, o sulco colateral profundo ou verticalizado, o corno temporal é alargado e a intensidade e tamanho normais do sinal do hipocampo. A posição e tamanho anormais do fornix, certo? Esse tamanho e posição anormais do fornix, que normalmente é simétrico, em alguns pacientes com uma rotação do hipocampo, ele pode estar deslocado inferiormente, certo? Então, a gente não pode esquecer que essa alteração do fornix para baixo também pode ser observado em outros indivíduos sem convulsão e sem uma rotação do hipocampo. Então, portanto, essa normalidade do fornix pode ser apenas um achado incidental, então pode sugerir, mas tem que ter outro achado de imagem para poder levantar a bola para inversão incompleta do hipocampo. Aqui é caso 4, um adulto jovem de sexo masculino com crises convulsivas que se iniciou na infância. Alguém? Eu posso falar. É, pronto. Eu tô vendo aqui 4 imagens do coronal da ressonância, né? Uma em T2, uma em FLAIR, uma em T1 e uma em T1 pós. E o que a gente vê tem uma lesão arredondada, de contornos bem delimitados, córtico subcortical no giro temporal. Eu sei que é temporal, eu não estou sabendo topografar assim, o giro exato, mas temporal à direita, que tem alto sinal em T2 e flare, tem um baixo sinal em T1 e não realça ao contraste. E essa pode ser uma lesão psicocórtico subcortical, principalmente no lobo temporal, ela pode ser uma lesão potencialmente epileptogênica. Valeu, Gi. Obrigada. Então, a gente
está diante do caso de um tumor neuroepitelial desembrioplásico, o mais conhecido como DNET. São tumores glioneurais benignos, de crescimento lento. Cerca de 90% dos casos desses pacientes, a primeira crise ocorreu antes dos 20 anos de idade. A maioria está centrada na substância cinzenta cortical, e geralmente as crises convulsivas, como já foi falado, tem isso na infância, geralmente antes dos 20 anos, e tem uma ligeira predileção para o sexo masculino. Na ressonância magnética, a gente vê uma lesão circunscrita, com quase nenhum edema vasogênico, pode remodelar a tábua óssea, porque o crescimento dele é lento, então, portanto, ele pode remodelar a tábua óssea. Podem ser cistos multiloculados, por vezes apenas um cisto grande está presente. O córtex o, e a substância branca subcortical, eles estão acometidos. Às vezes, cistos menores únicos, que são chamados de cistos satélites, estão localizados nas proximidades da lesão e claramente separados destes. Então, nas ponderações T1, geralmente a gente vê uma lesão hipointensa em comparação ao cérebro. No contraste, cerca de 20 a 30% pode apresentar um realce, e o realce pode ser heterogêneo. No T2, eles estão com hipersinal, e a aparência dessa lesão, geralmente, ela é borbulhante. E no STI, a intensidade de sinal é misto, com sinal de borda brilhante, supressão parcial de algumas das bolhas, e a gente identifica pequenas lesões periféricas com sinal do líquido cefalorraquidiano. No SWI, as calcificações relativamente são frequentes, e no DWI, sem difusão restrita. E aqui nós vamos para o caso 5, uma mulher de 40 anos, com longa história de epilepsia do lobo temporal. Alguém? Pronto, vamos lá. Nós temos 4 imagens de ressonância, todas axiais. À esquerda, a primeira é um flare, depois um T2, a terceira é um T1, e a última, creio que um T1 pós-contraste. E aí, o que a gente vê, né, que existe essa massa ali na região do lobo temporal direito, que nas duas primeiras imagens, né, tanto em T2 como em flare, ela vai ter um sinal mais alto, né, um hipersinal, que quando a gente olha para o T1, já vai ver que no T1 ela está mais isointensa, né? E tem um realce importante, né? A gente olha para a última imagem, comparando com a terceira, a gente observa um aumento de sinal, né? Esse importante realce ao contraste. E acho que seria isso. É isso, Bruno. Obrigado pela participação. Então, a gente está diante do caso do ganglioglioma, que são tumores incomuns, geralmente de baixo grau. A aparência de imagem ela é muito variável. Nas imagens, eles podem aparecer desde uma massa parcialmente cística, com um nódulo mural realçado, isso acontece em cerca de 45% dos casos, até uma massa sólida que expande o giro sobrejacente, e há um aprimoramento de contraste bastante variável, certo? Crianças e adultos jovens são geralmente afetados, não tem predominância de gênero, e tem a preferência pelos giros perihipocampal e occipito temporal lateral. Os achados radiológicos em T1, componente sólido iso a hipo intenso,
No contraste, temos um realce de contraste variável do componente sólido, cerca da metade dos pacientes acontece isso. No T2, o componente sólido é hiperintenso e o cístico é um sinal variável. O cisto tem sinal variável porque depende da quantidade de material proteico no seu interior ou pela presença de hemoderivados, que aí vai alterar o seu sinal, dependendo do que contém dentro. O STI, geralmente a gente vê a gente não vê um edema peritumoral, esse edema é incomum. No SWI, em um terço das áreas tem calcificações, e no DWI, sem difusão restrita. Então, os tumores do lobo temporal é a segunda causa mais comum de epilepsia refratária à medicação. Quando associada à epilepsia, o lobo temporal é o mais acometido. Geralmente, são adultos jovens e acometem o córtex e suas adjacências. Na ressonância magnética, a gente vê acometimentos glioneurais, e aí, quando tem acometimentos glioneurais, a gente pensa em ganglioglioma ou adnite, e as glias, né, o xanthostroncitoma pleomórfico. Caso 6. Oi, Carol. Oi. Nesse caso, a gente vê duas imagens, corte coronal, né, flare, e a gente vê que na região do hipocampo direito, quando a gente compara com a contralateral, o volume dele está bem reduzido, e me parece também que tem um hipersinal nessa região do hipocampo direito, né? E além disso, a gente vê algumas lesões bem arredondadas, bem delimitadas, tanto na região temporal, quanto também fora do parênquima temporal, né? Parece que a gente vê também na região frontal. Parece lesão, algumas delas têm até o hipersinal, principalmente aí nessa região temporal, e parece de natureza cística, essas lesões difusas. A gente vê essas lesões císticas, né, como se fossem umas vesículas, como se fosse não, são vesículas, que a gente vê um hipersinal central, e aí são as vesículas cisticercóticas, certo? E aí é para falar da patologia dupla, né, dual pathology, que acomete cerca de 8 a 22% de epilepsias refratárias. Tem presença simultânea da esclerose hipocampal, como a gente viu, com redução do hipocampo, com o hipersinal em flare, e associada a ela tem outra patologia no cérebro. Então, isso serve para o quê? Para a gente, quando vê um acometimento no hipocampo, a gente acabar só focando nessa lesão e esquecer de avaliar o restante, né? A gente se emocionar com o que primeiro vê. Então, toda vida que a gente vê uma lesão que provavelmente seja a causa da epilepsia temporal, não esquecer de avaliar como todo o cérebro para ver se não existe uma outra causa associada que também pode ser a causa da epilepsia do lobo temporal. Então, deve sempre realizar a busca ativa de lesões epileptogênicas, mesmo após a detecção de uma possível causa. Caso 7, paciente sexo masculino, 25 anos, que há 22 anos apresenta crise convulsiva. Alguém? Eu posso falar. Esse caso 7 parece estar apontando, na verdade, para as amígdalas, né? No caso, para a amígdala direita, que parece estar mais volumoso do que a amígdala esquerda. Eu acho que é isso, é só essa assimetria das amígdalas. Não sei se tem outro achado. É isso, Gi. Só para poder. Calma aí. Só para poder mostrar a hipertrofia isolada da amígdala, certo?
localizada no lobo temporal medial, anterior e superior ao corno temporal do ventrículo lateral e do hipocampo. Ela é responsável pelo sistema límbico. E aí ela recebe informações nervosas extensas de muitas áreas cerebrais diferentes, como áreas sensoriais, certo? E é isso. Obrigado pela participação de todos. Alguma dúvida? Parabéns aí, Carol, pela apresentação, né? E pela participação de todos, tá? Então, a epilepsia do lobo temporal, geralmente, às vezes vocês vão receber o exame do clínico, né, neurologista, com essa indicação. O paciente vai ter uma epilepsia com características de uma epilepsia do lobo temporal. E aí você vai ter que, através das imagens, né, tentar ajudar o clínico aí na etiologia, né, identificar, em última análise, né, identificar o foco epileptogênico, né. Aí tem só algumas considerações, né. Existe todo o diagnóstico diferencial, né, que a Carol colocou, né, pode ser a esclerose mesial temporal típica, né, como ela descreveu bem aí, tumores, encefalites e alterações vasculares, né, MAVs, cavernomas, etc. Só tem uma única condição que eu acho que não tinha no livro aí, que foi descrita mais recentemente, que é o aumento da amígdala, sabe? Epilepsia do lobo temporal associado ao aumento da amígdala, que pode simular um glioma de baixo grau. Então, só para ficarem cientes que existe essa condição também. É um aumento que simula realmente o glioma, então, assim, paciente com epilepsia do lobo temporal, com um aparente tumor focado na amígdala, lembrem que pode ser não verdadeiramente um tumor, e sim um aumento da amígdala não tumoral, que condição descrita recentemente aí, tá? Que a gente pode ver também, muitas vezes, o exame normal, então não é impossível, o paciente pode ter uma epilepsia do lobo temporal com ressonância negativa, né? Então, assim, a gente jamais pode descartar a epilepsia, né? A epilepsia é o diagnóstico clínico, então a gente vai dizer que a ressonância é normal, somente isso, né? E a inversão hipocampal, né, incompleta, ela pode ou não ser causa, né, assim, tem algumas séries de casos que é mais frequente, você vê em pacientes com epilepsia, mas você pode ter o paciente ser um achado incidental, e o paciente não ter nenhum sintoma, né. Que mais? Outra situação que merece menção é uma condição que a imagem é exatamente igual à esclerose mesial temporal, só que ocorre no idoso, acima de 80 anos, geralmente, que não está associado com epilepsia. Você pode estar vendo o exame para demência e ver uma atrofia hipocampal unilateral com hipersinal em flare, e aí, nesse caso, você não vai chamar de esclerose mesial temporal, tá? Embora que já recebeu esse nome, mas aí era esclerose hipocampal do idoso, já teve vários nomes, mas hoje em dia se chama pelas as iniciais, né? LATE, leite, né? Que é a encefalopatia relacionada à idade e ao TDP-43, por isso que é o T do leite, TDP-43, né? Então, só que o contexto é completamente diferente, então tem que ter atenção a isso. Você viu um caso que parece uma esclerose mesial temporal, mas paciente idoso, e então não tem história de epilepsia, né? Então, cuidado para não chamar erroneamente de esclerose mesial temporal.
Eu acho que era basicamente isso que eu só quer acrescentar. Beleza? Beleza, professor. Joia? Parabéns aí a todos que participaram, parabéns, Carol. Às vezes a gente pode ficar se perguntando por que é uma aula só para epilepsia do lobo temporal, né? Em algum momento aí, logo no começo, a Carol mostrou aí que a maioria, uma maior parte das epilepsias focais, elas são oriundas do lobo temporal. E aí você foca esse lobo temporal. Aí dentro do lobo temporal, sobressai essa esclerose mesial temporal, né, que é a principal causa de epilepsia refratária. Aí a gente acaba dividindo essas epilepsias mais mediais, que a gente pensa na esclerose mesial temporal, e aquelas mais laterais que supostamente você teria os tumores, né? E que, na verdade, esses tumores, eles também vão se apresentar tanto medialmente como lateralmente. Quando a gente vai estudar a esclerose medial temporal, que é a dita esclerose hipocampal, né, aí abrindo parênteses para isso que o Daniel colocou agora, né, que antigamente se falava em esclerose hipocampal do idoso, uma condição que era uma causa de demência, e que esse termo já não se aplica mais, que é o leite. Então, hoje, quando a gente fala de esclerose mesial hipocampal, a gente está direcionando já para a epilepsia no jovem, na esclerose mesial temporal. Então, essa é a importância de saber dessa entidade. E aí a gente tem que construir nosso raciocínio dessa forma mesmo. Poxa, eu tenho que separar primeiro se não existe uma esclerose hipocampal, e aí eu vou atrás de redução volumétrica, alteração de sinal e dos achados secundários. Mas também existem outras entidades que podem se apresentar com epilepsias nessa região. São áreas extremamente epileptogênicas, né? Então, essas malformações vasculares, a cisticercose que está apresentada, sangramento, uma encefalite, que pode ser autoimune ou não, encefalite herpética, e também os tumores gliais e esses tumores neurogliais, que são extremamente epileptogênicos. De tudo que foi dito, só lembrar que em algum momento a Carol disse que em 20% dos casos pode ser bilateral. E aí a gente pode se encontrar num desafio. Puxa vida, se uma forma de eu ver é exatamente comparar se eu tenho um hipersinal no flare em relação ao contralateral, se for bilateral, qual vai ser meu parâmetro de comparação? Se os dois vão estar reduzidos, se os dois vão estar com hipersinal, como é que eu vou saber se de fato isso está com o sinal aumentado? E aí é que vem a dica, né? A gente vai se comparar com outras áreas corticais que têm a mesma filogênese, que são áreas do antigo córtex, do arqueocórtex. Aí você vai comparar o sinal com a ínsula, com o giro do símbolo, né, com algumas outras regiões que têm essa mesma origem. Quando a gente compara com o neocórtex, né, você vai ver que o sinal no flare ele é distinto. Então é uma dica para você falar de esclerose mesial bilateral e não passar o exame como normal. O aumento bilateral da amígdala, as más rotações hipocampais realmente são desafios, não só para o diagnóstico, mas para significância clínica em termos de conduta, né? Porque há quem acredite que é um achado usual sem significado clínico, mas naqueles pacientes que têm refratariedade e epilepsia, pode ser motivo, inclusive, de cirurgia. Então, é sempre um desafio e a gente tem que ficar atento para sinalizar esse diagnóstico, especialmente o aumento unilateral da amígdala, porque faz esse diagnóstico diferencial com glioma de baixo grau. Então, no mínimo, a gente tem que fazer um controle evolutivo disso aí. Então, existe muita anatomia, né? Então, vocês têm que estudar essa anatomia bem detalhada desse córtex centro-renal, da própria estrutura hipocampal, com subdivisões, com forno de Amon, subículo, fímbria, onde é que está o fórnix, ter a compreensão do que é que se trata o sistema límbico, entender por que essas lesões nessas regiões vão dar uma síndrome clínica muito específica que faz direcionar o nosso diagnóstico topográfico a partir dessa sintomatologia e fazer essa correlação com achado de imagem. E também ficar atento para a duopatologia, né, que foi mostrado no caso de cercose, mais esclerose mesial hipocampal, mas a gente pode também ter malformações vasculares com esclerose hipocampal,
tumores com esclerose hipocampal. Então, a gente tem que ficar atento a essa duopatólogos, porque muitas vezes não é o foco epileptogênico na esclerose mesial, mas é a patologia que está associada. Então é isso, boa semana para todo mundo e bons estudos também.